Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21, se vocês acharam, eu vou ler. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Nós lemos até o versículo 43. Há um tempo atrás, um irmão veio para mim e falou: pastor, o culto de domingo é muito longo. Ia ser melhor se o senhor fizesse mais curto. Depois que eu escutei o que esse irmão falou, eu pensei bastante também. Eu me esforcei bastante para diminuir a pregação, né? Porque eu sou ocupado, tudo. Então, na verdade, tem muitas coisas que eu quero falar. Aquele irmão me falou com toda sinceridade, então eu tenho que escutar o que ele fala, né? Mas querendo falar mais curto, as pessoas me falam: fala um monte de... Por que ele fala besteira, né? Mas o mesmo testemunho 2, 3 vezes, todos já escutamos. Então, na verdade, às vezes eu falo uma coisa, mas as pessoas não entendem, né? Então, eu falando pelo testemunho, então é verdade que eu falo às vezes o mesmo testemunho, né? Mas é necessário. E realmente há muitas coisas que eu quero falar, vendo o mundo do coração na Bíblia. A fé não é uma coisa difícil, é uma coisa muito boa. Mas para uma pessoa que não percebe, é difícil, é agoniante. Eu vi o filme Ben-Hur, e vendo o filme Ben-Hur, eu fiquei bastante emocionado. Assistindo o filme de Ben-Hur, eu só penso em uma coisa. Quando eu pregar, se as pessoas pudessem compreender desse jeito, assim como assistindo o filme de Ben-Hur ia ser tão bom. Desculpa, mas é porque eu não prego bem, né? Então eu tenho esses defeitos.
Mas tem muitas coisas do meu coração que eu quero falar. Nos Estados Unidos, quando a gente vai pro culto, diz que as pessoas não levam Bíblia, né? Hoje em dia tem iPad, mas normalmente não tinha, né? Então diz que nas Bíblias, nas igrejas, eles colocam a Bíblia atrás do banco. E quando o pastor fala, vamos abrir a Bíblia, eles nem querem nem tirar, não querem nem ter o trabalho de tirar a Bíblia do banco e abrir, mas ficam só sentados. Aí um irmão dos Estados Unidos veio na nossa igreja, escutando a página da Bíblia sendo virada, aquele irmão ficou assustado. Porque nos cultos dos americanos não tem como escutar a página sendo virada, mas na nossa igreja sim. Escutando esse barulho de página sendo virada, ele falou que ele ficou emocionado. Mas, pessoal, assim como vocês sabem, há muitas coisas assim que a nossa igreja também está pertencendo à mesma forma dos Estados Unidos. Quando a nossa igreja estava com problema com a prefeitura, eles queriam cancelar, eles queriam destruir a nossa igreja. Mas os irmãos chorando, orando, a gente venceu a lei, né? E foi assim que a gente conseguiu manter essa igreja. E quando deu tudo certo, eu fiquei preocupado. Agora a gente não vai ter motivo de passar a noite orando, chorando. Se tudo ficar confortável, a gente pode ver na história que nenhuma igreja que ficou confortável, todas elas se corromperam. E eu sinto que a nossa igreja está se corrompendo, está seguindo rapidamente esse caminho. Por quê? Porque esse evangelho é uma coisa tão preciosa. Quando vocês receberam a salvação, esse evangelho foi tão precioso. Quando eu recebi a salvação pela primeira vez em Tegu, os jovens, eles testemunharam chorando. Aqueles jovens, eles, ao invés de comprar brinquedo para eles, eles gastavam o dinheiro para a igreja. Aquelas jovens ganhavam dinheiro para ofertar. Algumas senhoras, elas economizavam no aquecedor para poder ofertar. Então, porque elas tinham tamanha gratidão por Cristo, então elas viviam dessa forma, agradecendo mesmo todas essas dificuldades. Mas, rapidamente, a nossa igreja começou a fluir para o lado carnal. Então, as pessoas gastam mais para a sua carne. Eu acredito que tem bastante pessoa que oferta, mas tem bastante pessoa que não oferta. Estando dentro da nossa igreja, hoje eu li a revista da nossa missão e eu li o testemunho de um casal de Gwangju. Então, eles receberam a salvação e eles tinham um bom trabalho, eles estavam vivendo bem. Então, eles, depois que eles receberam a salvação, ficaram um tempo sem frequentar a igreja. E esse casal, eles começaram a se aproximar da igreja, porque o casal deles, eles tinham partido da igreja, mas depois eles voltaram. E assim que eles voltaram, foi descoberto que a irmã estava com câncer. Eu chorei de gratidão, por quê? Porque se aquela irmã tivesse descoberto aquele câncer fora da igreja, então a gente chorou junto, lutou contra o câncer junto, orou, e depois que ela fez a cirurgia, a gente pôde ver que ela estava vencendo aquele câncer. Não tem nem comparação quando tem o coração de Jesus ou não na dificuldade. Desculpa falar isso. Tem uma grande diferença em sentar na frente e atrás. Quando você senta atrás, você pode ter mais, você é mais confortável porque se mexe à vontade, né? Mas na frente,
você tem que prestar mais atenção. E quando você escuta a palavra, você pega a palavra e grava e vai escutar na sua casa, é muito diferente também. Então, a igreja a Batista nos Estados Unidos era realmente verdadeira, né? Então, as pessoas que viveram desde o começo pela fé, quando teve problema, elas receberam graça de Deus. Quando teve problema com os filhos, receberam graça de Deus. Mas as pessoas que começaram a ficar para trás, então, elas, quando cantavam, então, às vezes, quando a gente canta o cântico, né, a gente tem, às vezes, que ficar com o coração quente, às vezes não, né, que pregação boa, que pregação mais chata. Então, tem essas vezes que acontece assim, mas se a gente começar a se afastar da igreja, não tem nem comparação a gente viver uma vida na carne e no espírito. Então, vivendo uma vida correta, eu me esforçar para viver uma vida correta, mas porque eu não consigo. E se Jesus Cristo viver essa vida por mim, não tem nem comparação. Por mais que eu queira viver uma vida correta, mas se eu não conseguir, mas eu não consigo, né? Mas se Jesus Cristo fizer por mim, dá certo. Não só viver de uma forma correta, a mesma coisa em viver uma vida feliz. Para ser feliz, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não consigo, mas quando Jesus Cristo me abençoa, tudo se torna muito fácil. Às vezes meu filho me fala, pai, que bom quando eu tô com meu filho. No quarto, em casa, às vezes a gente dorme junto. Mas a gente sempre fala sobre o coração. O meu filho também fala sobre o coração dele. Pai, quando eu tava com isso, eu tava com essa dificuldade. Pai, assim eu tava com essa dificuldade. E eu escutando o que meu filho me fala, e se ele me obedece, o meu filho com 40 anos, se ele não me obedecer, eu vou bater nele? Eu vou ameaçar? Eu agradeço muito porque ele segue o que eu digo. Então, aqueles irmãos que estavam trabalhando na guia, eles falaram que receberam salvação em 2000. Falou que em 2011 ela não conseguia abrir os olhos. Ela fazia tratamento, mas não conseguia abrir os olhos. Então, por mais que ela fizesse tratamento, ela não conseguia ser curada. E no final, o marido, ele ficou doente, ele foi internado. Ele estava internado. Ele não conseguia se levantar, não conseguia andar. Quando ele ia pro banheiro, aí a esposa tinha que ajudar. Daí um dia o pastor foi procurá-los. O pastor falou, irmão, jogue fora o seu pensamento. Jogue fora o seu pensamento. Desde que ele nasceu, vivendo por mais de 50 anos quase, como eu vou jogar fora o meu pensamento? Irmão, joga fora o seu pensamento. Eu jogar fora o pensamento? Ele não conseguia compreender isso. Aí no dia seguinte o pastor veio. Irmão, ele falou sobre o pastor Kim Chung-an. E o pastor Park mandou ele se levantar e andar. Levanta e anda. Escutando essa palavra, ele saiu do hospital, né? Ele recebeu alta. Então aquele irmão estava meio tonto. E dentro da Bíblia, Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Realmente, não faz sentido a palavra que diz para eu me levantar e andar, né? Antigamente eu ria dessa palavra. Mas o irmão falou que segurou a mão do pastor e se levantou e andou. Andou um dia, andou 2 dias.
E cada dia mais ele começou a andar cada vez mais. E a esposa não conseguia abrir os olhos, não conseguia enxergar. E segurou e falou que como ela não enxergava, eles estavam andando assim, de braço cruzado, né? Aí as pessoas ficavam falando, ai, que casal mais feliz, né? Porque não sabia o que estava acontecendo. Falou que eles andaram falou que eles andaram por 2 horas e ela nem fechou os olhos. E depois falou que o irmão andou até as 9h30 de novo. Ela não abriu os olhos e continuou andando. E pelo poder de Deus, ele não podia se levantar do leito do hospital, mas escutando a palavra do servo, aquele testemunho tão quente, os jovens do Good News Corps, dentro do meu coração, vai sair o testemunho, acho que na revista de fevereiro, né? Tão gratificante. Amados irmãos, nós, pelo nosso método que aprendemos de Adão, nós somos pessoas que estamos acostumados ao nosso método, mas está contaminado pela nossa sabedoria, pelo nosso entendimento. Por isso, com a fé em Deus, depois que a gente recebe o perdão dos pecados, Deus está nos conduzindo pelo método da fé. Por isso, pessoal, quando eu vivia realmente no mundo, minha cabeça rodava bem, eu achava que eu era inteligente. Mas depois que eu conheci a Jesus Cristo, Ele me tornou num bobo. Realmente, eu sou uma pessoa muito insensata. Eu sou uma pessoa muito tola. Não é que eu sou bom, não é que eu sou bonzinho. Deus me fez perceber isso. Então, aprendendo a vida espiritual, aquilo que eu pensava que antigamente eu fazia bem, eu sentindo conflito no mundo, eu vivia conforme o meu método. Mas a cada momento eu vi Deus fazendo eu fracassar, eu fazer as coisas erradas. Vivendo dentro de Jesus Cristo por 50 anos. Deus me fez perceber quão insensato e tolo era viver conforme o meu método. Ano passado, quando a gente passou pela dificuldade, surgiu vários pensamentos humanos. Surgiu vários métodos humanos. Mas também tinha a palavra de Deus. Eu não podia sorrir, mas Deus falou para eu sorrir. Eu não podia rir, mas Deus me fez sorrir. E eu pude ver Ele me conduzindo. Dentro da nossa igreja. Antigamente eu recebi a salvação pela primeira vez. As pessoas que estavam em conflito receberam a salvação. Vocês sabem quão grande e maravilhosa é essa salvação? Há um tempo atrás, a irmã Chewon, ela foi chamada pelo Senhor. Enquanto essa irmã sofreu por causa do câncer, eu não pude me encontrar frequentemente com ela, mas um dia ela me convidou para ir para o hospital. Na verdade, naquele tempo eu estava ocupado. Mas vendo a necessidade daquela irmã, eu me encontrei com ela. Ela falou que era difícil conversar no quarto dela, né? Porque tinha muita gente. Ela estava me esperando, então, num banco do hospital. Eu não sabia disso. Então, é bom se encontrar com o pastor no quarto, né? Do hospital. Mas ela achava que ia ser desconfortável para eu pregar para ela. Então, ela foi para um lugar bem silencioso. Eu fiquei tão agradecida com essa irmã. Eu, como pastor... Eu fui visitar muitas pessoas no hospital, mas eu não pude apagar aquela gratidão dentro do meu coração.
E ela começou a testemunhar como Deus a ajudou, como Deus a abençoou, também mesmo tendo esse câncer. Infelizmente, ela faleceu. E esse Jesus Cristo de dentro do coração dela é tão precioso. E muitas pessoas, pela fé, vencem o câncer. E depois que essa irmã faleceu, eu fui para o funeral. Quando eu fiz o funeral, eu fui 30 minutos antes do tempo do culto, e quando eu lembrei dessa irmã, eu vi que eu estava muito cedo, e eu acordei até as pessoas que estavam dormindo ali. E eu pensei naquela irmã. E a irmã agora está descansando, mas por outro lado, se ela tivesse um pouco mais de fé, ela poderia vencer essa doença, né? Então, o pastor errou, né? Então eu tive esse coração de desculpa, né? Embora eu seja pastor, embora eu não possa me encontrar com cada um de vocês individualmente, mas quando eu me encontro com vocês, eu quero falar muitas coisas. Irmão, a vida espiritual é assim e assim. Irmão, a vida espiritual é mais fácil do que ver no mundo. É muito fácil ver a vida espiritual. Irmão, você tem que trocar o método de viver por você. Em vez de viver por você, você tem que viver pelo evangelho, porque assim seus filhos vão se dar bem. Por isso você vai poder proteger muitas coisas. Irmão, você mais do que ter o dinheiro pro seu coração para o seu dinheiro, você tem que viver pelo evangelho, né? Porque assim Deus vai lhe abençoar. Isso é verdade, pessoal. Mas quando o ser humano vê, eu tenho que me preparar para minha velhice. É melhor do que eu ofertar, é melhor eu guardar dinheiro por mim do que por Deus. Parece que é melhor eu viver por mim do que por Deus. Mas essas coisas do mundo não tem como comparar com o que Deus preparou para nós. Mas vivendo pela carne, as pessoas querem ter um conforto da sua carne. Vir um pouco mais cedo para o culto, 10 minutos mais cedo, isso não é difícil. Frequentemente, quando eu me encontro com as pessoas, quando eu me encontro com um presidente ou com outras pessoas, um dia antes eu fico treinando, eu tenho que me encontrar assim, eu recebo um treinamento, né? Tem que falar assim com ele. Pessoal, a gente está vindo pro culto de Deus. Não tem problema, a gente pode se atrasar um pouco por causa do trânsito, mas o coração é diferente. Com esse coração, como você vai poder escutar alguma palavra? Mas hoje de manhã eu não quero falar isso para vocês. Como pastor, o que Deus quer falar para vocês? Isso que eu tenho que falar para vocês. Não sou eu que tenho que repreendê-los. Eu abri a Bíblia e li. Eu li Marcos, Mateus, Lucas, João. Eu li a Bíblia. Lendo a Bíblia, a gente pode ver Deus trabalhando. Que trabalho que Ele está fazendo? Algo bem simples. Por exemplo, tinha uma enferma havia 38 anos. Jesus Cristo foi se encontrar com esse enfermo. É um enfermo havia 38 anos. E vivendo cada dia, ele estava ficando cada vez mais doente. Imagina quanto ele queria andar. Imagina a vontade dele andar, levantar, tomar banho. Não é? Então, ele tentava, mas não conseguia. Pessoal, através dessas coisas, Satanás trabalha como? Eu não consigo, eu não consigo, eu não posso. Satanás continuamente os utiliza fazendo pensar assim. Então, parece que eu não vou conseguir viver pela fé.
Então, Satanás, ele trabalha através do nosso coração, né? Porque o enfermo estava deitado por 48 anos. O coração dele estava cheio de que não ia dar. Mas Jesus Cristo queria falar uma coisa para o enfermo. Não é que você não consegue andar, você pode andar. Jesus Cristo estava colocando esse coração dentro dele. Qual foi a primeira coisa que o enfermo, Jesus Cristo perguntou para o enfermo? Queres ser curado? Ele continuamente colocou o coração de querer ser curado. Ele estava em palavras falando o sofrimento dele, né? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Você pode andar, tenta andar, dá. Satanás, dentro do nosso coração, ele fala, não dá, não dá, não dá, não dá. Pessoal, com certeza, todos vocês que vieram aqui hoje de manhã, através da Bíblia, através da pregação do Pastor Parque, sim, é só me levantar e andar. Ah, Deus pode fazer isso. Escutando a pregação, eu fico feliz. Ah, sim, Deus vai trabalhar, Deus vai trabalhar. Mas quando eu volto para casa, Satanás coloca o pensamento, que vai dar o quê? Não vai dar. Ele enche o nosso coração desse tipo de pensamento. Aí quando a gente volta para casa, vivendo por uma semana, quanto mais a gente escuta a palavra, não, você tem muitas fraquezas, muitas faltas, mas você ser curado dessa doença é só Jesus Cristo trabalhar. Se Jesus Cristo fizer, vai dar. Não, não vai dar. Continuamente fica essa luta dentro de si. Eu já testemunhei várias vezes. Não, parece que não vai dar, mas deu. Jesus Cristo trabalhou. Deu, ele fez. Eu testemunho 10, 100, 1000 vezes. Não, porque não é mentira, porque Jesus Cristo realmente trabalhou. Ah, ele está falando a mesma coisa de sempre. Então não consegue escutar nem se for pelo umbigo. Ah, porque é Jesus Cristo que trabalhou, mas não acredita. Quando a gente lê a Bíblia, antes de Jesus Cristo trabalhar em nós, Jesus Cristo quer colocar o seu coração dentro de nós. Por quê? O que nós enxergamos agora, o nosso julgamento momentâneo, o que nós escutamos, o que nós mexemos, o que nós enxergamos, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, isso se tornou a teoria, se tornou o julgamento, a sabedoria da nossa vida. Mas esse Satanás tortuoso, ele nos ensinou a viver pelo método humano, mas pelo método humano não podemos seguir a Deus. Por isso que nós temos que trocar de coração. Satanás, nesse momento, sempre fica, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Então, dentro daquele método humano, dentro do conceito humano, ele quer que a gente tenha vida espiritual, que combine com a gente. Então, mesmo que a gente não venha no culto de domingo, embora na Bíblia não seja permitido isso, mas no coração, não tem problema, é só um culto. Mesmo não lendo a Bíblia, quando vê pelo método humano, não tem problema, não sou o pastor Parque. Então, mesmo não lendo a Bíblia, não sente nenhum problema. Mesmo que não oferte, eu tô com dificuldade. Alguém vai morrer se eu não ofertar? Depois é só ofertar bastante. Esses pensamentos humanos vão nos matando a cada momento. Então, as pessoas que vivem com o método humano são completamente diferentes
das pessoas que vivem pela fé. Então, se viver muito tempo pelo método humano, é óbvio viver desse jeito. Então, viver pela fé é um fardo, é difícil e é impossível, se torna impossível para essa pessoa que está acostumada a viver pelo método humano. Por isso, dentro da igreja é dividido em dois tipos de pessoas. As pessoas que vivem pelo método humano e as pessoas que vivem por Deus. Então, está mudando pouco a pouco. Então, as pessoas da outra igreja dizem que são pecadoras por quê? Porque elas têm o conceito delas, mas na Bíblia Deus diz o quê? Que nós somos justos. Mas por que elas dizem que são pecadoras? Porque fluem pelo método humano. Humanamente é boa, mas não tem nada espiritual nessas outras igrejas. Na nossa igreja também. As pessoas que seguem o pensamento humano, o método humano, frequentemente as pessoas dizem, mas eu não penso assim. Falam o que pensam. Não, eu não penso assim. Realmente, você não pensa assim, mas o que está escrito na Bíblia? Você não tem que falar o que você pensa, você tem que falar o que está escrito na Bíblia. Está escrito assim na Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, quase tudo é diferente do jeito que a gente pensa. Por isso que Deus falou, o meu pensamento não são os vossos pensamentos, que são diferentes. Por isso, a igreja, ela se separa. As pessoas que receberam salvação, que receberam o evangelho, é diferente das pessoas que não receberam a salvação. Ai, por que fica sabendo se recebeu a salvação ou não? É Deus que vai trabalhar. E também, e ofertar tem que ser pela minha situação. Pela fé vai dar alguma coisa certo? Sempre pelo método humano. Então não tem como ter essas mesmas pessoas fazerem o culto. Por quê? Tem briga. Então, é por isso que lá nos Estados Unidos, 26, a Igreja Batista foi dividida em 26 tipos. Então, o pensamento humano e a palavra de Deus jamais podem ser igual. Por isso, começa a gostar dos lugares atrás da igreja. É um fardo escutar, falar com o pastor. É um fardo ofertar. Parece que é melhor eu fluir pelo lado do mundo. A verdadeira paz está somente dentro de Jesus Cristo. O mundo parece que vai ser bom, parece que vai nos trazer algo bom. Mas muitos pastores partiram da igreja e voltaram chorando. Eu já falei várias vezes, mas tem pessoas que estão... Teve um pastor que pregou por uns anos numa igreja que tinha só 2 membros, né? Então, quando eu fui nessa igreja, quando eu saí dessa igreja pequena, me deram, uma senhora de idade me deu um envelope que tinha $100, né? E ela falou, pastor, falou que aquele pastor daquela igreja, ele trabalhava numa concessionária e ganhava uns 3 mil, 5 mil dólares por mês, né? E aí comprava bolsa, comprava coisas boas para a esposa, e antigamente eles estavam felizes, mas depois eles compraram até uma TV, mas aquela TV já não estava mais dando alegria para eles. Ele falou que estava sofrendo, não aguentava mais viver no mundo.
Tem pessoas que, vivendo no mundo, não sentem nada, né? Mas tem pessoas que sofrem. As pessoas que não têm um sentimento profundo, espiritual, elas não sentem nenhum problema em viver no mundo, né? Mas aquele amor que vem de Jesus Cristo, a paz que vem de Jesus Cristo, a felicidade que vem de Jesus Cristo, as pessoas que experimentaram isso, elas acabam sofrendo quando vão para o mundo. Um dia o irmão, saindo do trabalho, ele comprou uma bebida, né, saindo do trabalho. Porque ele tinha que dormir, mas não conseguia dormir. Diz que ele bebeu. Porque ele estava agora acostumado a viver assim. Ele já não conseguia mais dormir se não bebesse. Chorava, ficava triste. Por que eu parti dessa igreja? Por que eu parti do evangelho? Ele foi para outro lugar. Tudo era bom. Mas ele não escutava nada espiritual. Ele frequentou muitas igrejas, mas nada espiritual. Um dia, ele veio para a nossa igreja e ele testemunhou por 40, 50 minutos. Ele bebia todas as noites. Ele via fazendo pilhas de garrafas de bebida, mas ficava triste. Tinha uma boa casa, boas roupas. Mas sofrendo, chorando, ele veio procurar a igreja. A esposa dele, ela já estava depressiva. Eu queria tanto voltar para a igreja e fazer de novo o trabalho do evangelho. E aí ele veio me procurar. Veio para a igreja de Gangnam. Recebendo treinamento, a esposa que estava ali sempre sentada, chorando, fazendo o trabalho de cozinha, o coração da irmã começou a mudar, ela começou a ficar feliz. Agora ele é pastor de uma igreja de 4 irmãos. Eu não sei como eles estão vivendo agora. Deve estar difícil. Eu queria ir dar uma passada, mas eu não consegui. Dentro do coração deles, eles não tinham dinheiro, estavam difícil, mas estavam muito felizes. O casal do irmão Kang Song-yeon. Pastor Park, muito obrigado. Mas eu tenho alguma coisa para te dar, pastor? Ele perguntou para mim. E conversando, ele pegou uns peixinhos e ele trouxe para mim. E a missionária falou, não tem o que te dar, pastor. Então ela cozinhou aquele peixe e veio aquele peixe para mim. E eu comi tudo. Né? Eu falei, muito obrigado, Song-che. Muito obrigado. Bons carros, boas televisões. Não essas coisas. Mas um mundo espiritual, ele olhou para isso. E eles agora estão entrando no mundo em que Deus pode trabalhar. Deus queria trabalhar em Sansão, por isso Deus o escolheu. E Deus deu uma grande força a Sansão. Deus queria trabalhar, salvar o povo de Israel. Queria dar libertação para o povo de Israel. Sansão, ele não fez o trabalho de Deus. Ele caiu no mundo e ele caiu nas coisas do mundo. E assim ele não pôde ganhar Deus. Por isso, segundo Deus, escolheu Saul. Alto, mandou Saul trabalhar, fazer o trabalho de Deus, mas ele também caiu no método humano. Um dia, Deus chamou a Davi, Deus chamou a Samuel. Eu já abandonei a Saul. Deus falou assim,
Quem foi que abandonou quem? Deus falou que ele abandonou a Saul. Mas antes disso, na verdade, Saul já havia abandonado a Deus. E Deus estabeleceu a Davi. O trabalho que o Saul não conseguiu fazer de libertar a Israel, Deus queria fazer através de Davi. Dentre o pior irmão dos 8, Deus escolheu a Davi. Porque se Davi não fosse fraco, ele não dependeria de Deus. Então ele não poderia se tornar rei. Eu tinha muitos métodos, eu tinha muita sabedoria do mundo. Então eu sempre vivia pelo meu método. Tinha vezes que o meu método dava errado, mas às vezes dava certo. Mas depois que eu recebi a salvação, cada vez que eu lia a Bíblia, Deus falava, joga fora o seu pensamento, joga fora o seu coração. E eu descobri que o meu método é tudo errado. E desde então eu comecei a jogar fora o meu pensamento. De vez em quando sai o meu método. Ah, se eu fizer assim vai dar certo. Então surgem esses pensamentos. Então quando eu quero ir correndo, aí depois eu paro. Não. Vendo a palavra. Eu pude ver que Deus está me conduzindo pelo método dele. E quando eu faço pelo método de Deus, é surpreendente o jeito que Deus nos conduz. Tinha os pastores da nossa missão. Eu ensino sobre a fé. É tão bom se viver pela fé. Mas porque dá fardo, Satanás faz a gente seguir pela carne. E quando a gente está acostumado a viver pela carne, não, eu não consigo, não dá. A gente escuta fortemente essa voz, e escutando essa voz, parece que o pastor Park está falando é perigoso, é ruim, e parece que pelo método humano é que vai dar certo. Amados irmãos, nos seus corações também, o Espírito Santo, ele faz a gente escutar, né? Ó, não vai dar certo, abandona. Mas Satanás, ele faz o quê? Não, por que eu tenho que seguir esse caminho? E abandona a voz de Deus. No Antigo Testamento, o animal que tem asas mas anda, ele é imundo. A asa significa fé. A terra tem a gravidade, mas pode vencer essa força da gravidade e pode voar. Você tem asa, por que você está andando? Deus criou a asa para você voar, voa! Mas ele falou que o animal que tem asa e não voa é imundo. E depois? Mas se tiver a perna de trás que pula, então é limpo. Por isso, grilo, gafanhoto. Por quê? O gafanhoto, ele anda. Porque ele tem asa. Eu não consigo voar, é perigoso. Eu não posso viver assim. Mas aí, o que ele faz? Ele pula. Aí ele bate as asas. Porque ele quer aprender a voar. Ai, se eu pular e eu cair na água... Eu quero pular bem alto. E ele pula e nem sabe onde vai cair. É perigoso. Ai, se eu cair na água? Ai, se eu cair na frente de um sapo? Então assim não vai conseguir pular. Tá, mas eu vou pular. Deus me deu asas para voar. E ele começa a pular e começa a bater as asas. Ah, o gafanhoto é limpo, não tem fé, mas ele se esforça para viver pela fé, então eu vou conduzi-lo pela fé. Pula, não tem problema, vai, eu vou te segurar, eu vou te ajudar, aprende a voar. Ele está ensinando essa palavra para nós. Os irmãos não têm fé, mas Deus está falando para pular. Mas por que não quer pular? Deus dá dificuldade.
dá dificuldade, dá sofrimento, faz ter doença. Vai, então vai. Vai pela fé que eu vou ajudar. A gente falou sobre comprar um terreno de Yanson. Eu penso, antigamente tinha briga, dificuldade, estava sofrendo na nossa igreja, a gente orava junto a noite inteira, chorava. E assim a gente venceu a gente venceu no tribunal e agora a gente não tem mais esse problema. Ah, eu não preciso ofertar porque a igreja está fluindo. Eu não preciso me esforçar para fazer o trabalho da igreja. Então, a gente fugindo, a gente se encontra com o trabalho de Satanás, né? Ah, não tem problema não ler a Bíblia, não tem problema eu sentar atrás. Então, cada vez mais o coração vai se distanciando. Então, essas pessoas, porque têm fardo de viver pela fé, passando 1 ano, 2 anos, começam a fluir pelo mundo. O coração começa a fluir pelo lado do mundo. Depois que os irmãos da igreja de Gangnam conseguiram vencer o tribunal, a gente pode ver que rapidamente eles começaram a fluir pela carne. Então, quando a gente vê na Bíblia, isso é muito triste. Por isso, pessoal, Satanás fala, não tem problema, pode fluir pela carne, não tem problema, pode fluir. E assim, pouco a pouco, a gente vai ficando distante. Aí chega um tempo, a pregação, já é um fardo para a gente escutar. Ai, fé, é difícil. Aí tal dia, eu não tenho fé. E aí começa a ir muito longe. Essas pessoas, dentre os pastores, começam a procurar uma igreja que combine consigo e começa a seguir pelo lado da carne. As pessoas são todas iguais. Não sei, mas muitos irmãos da nossa igreja, eles se corromperam. Não existe uma igreja como a nossa da história, né? Cantam assim, sem coração nenhum. E até escutar a pregação. Por quê? Porque o mundo agora está confortável. Embora eu fale de novo. Agora tem uma boa cama, tem um bom ar-condicionado. Tudo é bom. Mas se descobrissem uma máquina que ensina a fé, né? Eu sou uma máquina que ensina a fé. Samsung, LG, eles fazem boas máquinas. Mas não fizeram ainda uma máquina que tire foto do coração. Porque não existe nenhuma máquina que ensine a fé, por isso a gente somente tem que se ajoelhar diante de Deus, a gente tem que se prostrar e implorar diante de Deus. Se a gente não morresse a vida inteira, se a gente vivesse 1000, 10.000 anos, se a gente não tivesse nenhuma dificuldade na vida, se a gente vivesse sem fé e não tivesse problema, não ia ter problema a gente ir para o céu ou para o inferno. Mas uma coisa que a gente tem que saber, qualquer pessoa pode se deparar com um problema. Qualquer pessoa pode se deparar com dificuldade. O pastor Park Yong-ju dos Estados Unidos, essa vez, eu precisava de uma pessoa para dirigir o meu carro. Uma pessoa que me ajudasse no evangelho. 700 horas eu passo por ano no carro. Eu prego no carro, eu converso também dentro do carro, eu oro dentro do carro. Então, umas 700 horas eu passo dentro do carro. Então, eu passo mais tempo dentro do carro do que no meu escritório. Então, eu preparo a palavra no carro, eu faço oração, eu chamo algum pastor. Tal pastor, vamos para Busan comigo. Aí eu levo de carro e a gente começa a conversar dentro do carro. Então, disseram para um diácono dirigir, mas eu pensei que ia ser bom um pastor, né? Dirigir. Então o pastor Park Yong-ju, ele fracassou, né? Ele pregou em Manhattan, mas porque era caro.
o aluguel é 12 mil reais. E como estava difícil, e nem podia dormir lá, tinha que só ter culto. E como a economia dos Estados Unidos não está boa, então o aluguel diminuiu bastante. Mas tinha feito um contrato de 3 anos e saíram depois de 2 anos. E na outra casa podia dormir, era mais barato o aluguel. Aí foi pro dono fazer o contrato. Aí ele falou, paga os 3 anos e sai. Aí pediu, implorou. E aí ele conseguiu só pagar o quanto ele conseguiu, né? Aí os 2 meses, o dono não queria devolver, mas aí pedindo, conseguiu. Aí tinha uma boa igreja para fazer o contrato. Aí a gente ia fazer, só que aí fez com outro. Aí eles fizeram com outro e não conseguimos. Aí outro teve, aí não deu. Aí depois o outro lugar mandou pagar o dobro. Então tudo ele tentava e não conseguia. Por 3 meses ele andou em Manhattan e não conseguiu. Em 3 meses ele rodou toda Manhattan e não conseguiu. Ele se esforçou para conseguir. E as pessoas ao redor falavam, Pastor Park Yong-joon, você está com o coração muito alto. E eu escutei ele falando com uma missionária. E ele se esforçou para baixar o coração. Ele, com comunhão, não estava dando. Imagina quão agoniado ele deve ter ficado. Entrou um pensamento, não, eu não consigo. Aí na grande conferência, eu vou escutar para quê se eu não vou conseguir? Daí ele ficou dormindo no carro, em vez de escutar a palavra na grande conferência. Aí ele veio para a Coreia. No 4º andar, no meu escritório, ele estava cuidando de uns trabalhos e falou que ele escutou eu conversando com uma pessoa. E o incrível é que os irmãos traziam tantos problemas, mas a palavra resolvia tudo aquilo. Quando ele viu aquilo, ele falou que ficou assustado. Qualquer problema que tragam, qualquer problema que seja que tragam, a palavra resolvia. E todas aquelas pessoas eram transformadas. Fazendo cantata de Natal, muitos pastores e missionários vieram fazer comunhão comigo. E como eu estava cansado durante o cantata de Natal para fazer a comunhão, ultimamente eu tô cansado, então eu tô dormindo mais, né? E conversando, eu falei pro pastor Park Yong-joon, você vai e converse com 4 missionárias. E eu fiquei sentado ali atrás, cochilando. E eu fiquei assustado. Eu estava falando sobre a Bíblia. O pastor Park Yong-joon estava falando sobre o coração. Quando estava difícil, em Manhattan, foi assim, assim, assado. Eu realmente não sou pastor. É que nem falar para um filho do pastor, né? Você... Falou que um pastor falou assim... o filho do pastor falou que... falou assim... O filho falou assim, né, pra ele, eu quero ser pastor, por quê? Porque tem dinheiro. Aí ele falou assim, ganha dinheiro. Aí ele ficou assustado, porque ele não tem dinheiro, mas uma criança pensa que $5 é bastante dinheiro. Ele ficou assustado, então foi isso que eu mostrei pros meus filhos, né? Aí ele falou, vai ser difícil eu pregar continuamente na nossa igreja. Então, eu penso que na nossa igreja vão surgir muitos pastores espirituais. O pastor Park Yong-joon, ele recebeu comunhão e ele mudou o coração. Fazendo o acampamento na Tailândia, eu estava na sala VIP. Na sala VIP, quando vinham pessoas famosas, eu cumprimentava. Quando eu entrei na sala VIP...
Como não tinha onde fazer comunhão, o pastor Park Yong-ju e uma outra missionária estavam fazendo comunhão. O pastor Park Yong-ju estava chorando, a missionária também estava chorando. Eu não tenho como seguir o pastor Park Yong-ju. Ele só tem Deus dentro do coração dele. Daqui a um ano, que trabalhador ele vai se tornar? Como ele vai se tornar, né? Os pastores da nossa missão estão sendo transformados, as missionárias também, os anciãos, os diáconos, mas dentro da nossa igreja ainda há aqueles. Agora parece que não tem problema. Mas Satanás continuamente está nos enganando para a gente fluir pelo mundo. Parece que não é nada. Mas se o nosso coração se distanciado de Deus e pertencer ao mundo, ler a Bíblia fica chato, o culto parece longo e também fica chato de orar. Ofertar diante de Deus é ruim. O que eu vou poder fazer diante das pessoas? Então, ninguém vai me falar nada porque eu não ofertei, né? Não tem problema, né? Mas o problema é que quando o coração fica longe, eu ofertar é um desperdício, então eu tenho que gastar por mim. E se continuamente fluir para o lado do mundo, eu já não preciso mais ir para o culto. E no final, eu não preciso ir para a igreja, escutar a palavra é chato. É assim que está fluindo. Mas as pessoas que anseiam a palavra, quando leem a Bíblia continuamente faz eu jogar fora o meu pensamento, mas o meu pensamento faz eu seguir a carne. Por isso que as duas coisas jamais podem se unir. Nós lemos hoje Marcos capítulo 5. A filha de Jairo estava doente. Tinha 2 métodos para curar essa doença. Ele foi com o coração de querer que Jesus Cristo impusesse a mão sobre a cabeça dela e curasse, mas Jesus não queria isso. Jesus queria que, mesmo ela morrendo, Jesus Cristo poderia curar pelo poder de Deus. Queria que tivesse esse coração. Então, Jesus Cristo estava seguindo a Jairo. E a mulher com hemorragia havia 12 anos segurou a roupa de Jesus Cristo. Então, ele tinha que ir apressadamente. Mas Jesus Cristo não foi e falou, quem foi que tocou na minha veste? Pedro falou, ai, tem tantas pessoas aqui. Ai, todo mundo colocou a mão. Não, alguém tocou em mim. E essa mulher foi e testemunhou. Jesus, eu estava com 12 anos doente, assim. E o Jairo estava ele estava ficando muito ansioso, porque a filha dele estava para morrer. Mas Jesus Cristo lentamente foi, escutou toda a história daquela mulher. Tal dia foi assim, assado, e aconteceu assim, assado. Por que tem que ficar escutando tudo? O Jairo estava ficando ansioso demais. E Jesus Cristo estava escutando tudo que ele estava falando. E depois, embora na Bíblia esteja curto, né? Mas a gente não sabe se ela conversou com ele por 1, 2 ou 3 horas. E depois, essa mulher desperdiçou tudo que tinha, usou todos os métodos humanos e não deu certo. E escutando sobre Jesus Cristo, pelo método humano não deu. Então agora eu vou depender de Jesus Cristo. Então naquele momento ela começou a olhar para Jesus Cristo. Ela só tocou nas vestes de Jesus Cristo e ela foi curada da enfermidade dela. As pessoas que têm seus métodos ainda, mesmo que venham para a igreja, mas a palavra de Deus não entra no coração delas. Mas, pessoal, se vocês desprezarem o método humano, eu posso, pelo método humano, ganhar dinheiro. Eu posso ter bens. Eu posso ter posição. Mas elas jamais vão poder me dar verdadeira paz. Quem recebeu a salvação e experimentaram a fé, sabem disso. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade
As pessoas sabem disso. Por isso, dependem de Jesus Cristo. Essa mulher, porque ela já não tinha mais método humano, ela somente tinha Jesus no coração dela. Ela já não tinha mais como depender do ser humano, né? E quando ela tocou em Jesus Cristo, apareceu o poder. Não tem que balancear o método humano com o método de Jesus Cristo. Mas Jairo, antes da filha dele morrer, ele acreditava que Jesus poderia curar a doença, mas não que pudesse ressuscitá-la da morte. Então, por quê? Pelo método de Jairo não dava. Por isso, Deus estava fazendo com que ele dependesse somente do método de Jesus Cristo. E depois que ele acabou de conversar com a mulher, veio uma pessoa. Versículo 34. E ele lhe disse: Filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava a ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Depois que acabou de conversar com a mulher, veio informar que a filha de Jairo morreu. E no coração de Jairo acabou a esperança. Jesus Cristo falou o quê? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus Cristo falou. Não pelo método dele, mas ele estava com o coração de que quando ele tinha o método dele, ele poderia curar a filha dele, mas Jesus Cristo quebrou esse método. E Jesus Cristo queria que ele cresce no Jesus Cristo que pode salvar a vida dela. E porque Jesus Cristo veio, ele não podia crer em Jesus Cristo que poderia salvá-lo, mas ele entrou em casa e Jesus Cristo falou: Não chore, porque ela não morreu, ela está dormindo. E dentre aquelas pessoas, e Jesus Cristo salvou a filha de Jairo que havia morrido. Amados irmãos, hoje, o amado Deus, dentro de nós, deseja trabalhar dessa forma. Deus, ele não quer abençoar alguns trabalhos seus. Não os seus métodos, mas pelo caminho de Deus, Deus está vos conduzindo. Quem está acostumado com o método humano, então é difícil jogar fora o seu método. Então é difícil seguir o caminho da fé. Então, abandonando todas essas coisas, quando você segue o caminho de Deus, desde então, Deus, ele lhe protege. Então, mais do que qualquer outra pessoa, você pode ser feliz, você pode ser abençoado e você pode receber maior glória. A minha filha, quando tinha 2 anos, depois que eu descobri que ela foi queimada, quando ela caiu em cima do fogo, né? Eu descobri que eu não poderia proteger a minha filha. Por isso, eu depositei a minha filha nas mãos de Deus. O filho do pastor Kim So-hoon, quando ele estava com meningite, o filho estava morrendo no hospital. Mas um dia falaram no hospital pelo alto-falante: o tutor do Kim Jo-an, por favor, venha aqui na diretoria. O filho dele era o Kim Jo-an, com certeza ele pensava que ele era o responsável pelo filho dele. E ele indo para a diretoria, ele pensou: quem é o responsável pelo Kim Jo-an? Eu não sou responsável pelo Kim Jo-an. Eu não consegui proteger o meu filho quando ele estava doente. Meu filho está morrendo agora. Se meu filho morreu, eu não posso protegê-lo. Como eu sou responsável por ele? Eu não sou responsável pelo Kim Jo-an. E ele pensou com a esposa: querida, nós fracassamos em proteger os nossos filhos. Vamos deixá-los. Então Deus deseja o quê? Que a gente vá pregar o evangelho. Então vamos pregar o evangelho. Deixaram o filho no hospital. E o casal, todos os dias, desde de manhã até de madrugada,
junto com a esposa que mal tinha acabado de parir, né? Um dia veio o telefonema do hospital para mim. Porque a minha cunhada estava no hospital, né? Trabalhava no hospital. O médico estava procurando o responsável, mas não estava encontrando. Estou procurando o responsável. Ah, deve estar no hospital. Não, não está. Procura. Lógico que está. Onde que vai estar? Procura. Procura direito. Disseram que não estava no hospital. Eu liguei para o pastor Kim So-hun. Você não está no hospital? Sim, pastor, não fui. Quantos dias você não foi? 5 dias. O que você está fazendo? Ah, é que a gente queria pregar, então a gente saiu para pregar. E eu fui para o hospital. O olho dele estava saltando para fora. Disseram que ele tinha que arrancar o olho para fora, então era para assinar. Então, o médico pode falar para tirar o olho dele, né? Mas como é que o pai vai conseguir assinar isso? E daí ele assinou. Amanhã de manhã, a gente vai arrancar o olho dele. O médico, para tirar o olho dele, estava indo para a sala de cirurgia e veio o responsável. Espera um pouquinho. O olho dele entrou um pouco, né? Pois é, eu acho que sim. Não. O olho dele parece que entrou. Até parece. Não, entrou sim. Vamos postergar a cirurgia para amanhã. E aí o olho dele entrou de vez. E depois de uma semana ele recebeu alta e foi para casa, o Kim Jong. Se o pastor Kim tivesse no hospital, eles já iam ter tirado o olho há 5 dias atrás. Só dependendo de Deus. O filho se chama Kim Jong e agora ele saiu do exército e ele tá vivendo uma vida muito preciosa diante de Deus. Tem muitos médicos na nossa igreja, mas não é que é porque é médico que eles podem curar a doença. Somente Deus é perfeito. Às vezes recebe ajuda do médico. Eu também recebo, eu tomo injeção, né? Eu sigo as prescrições médicas, mas mais perfeito do que Deus não existe. Deus, o pastor Park Yong-ju, quando ele jogou fora todo o método humano, vendo como Deus trabalhou, porque continuamente vai ter trabalhadores do evangelho, vai surgir muitos Dear Mood dentro da nossa igreja, e eu não duvido. Eu não sei se vão ter 50, menos que 50, mas eu acredito que vão ter uns 50. Eu também troquei meu coração. Vendo o pastor Park Yong-ju, eu não consigo ser 1/100º do que ele é. Quando eu vejo o pastor Kang Sung-chol, quando eu vejo o pastor Yong-mo, essa vez, quando eu vi o pastor de Camarões, na nossa missão, eu estou cada vez caindo. Porque está surgindo pastores espirituais. A igreja de Gangnam também. Eu queria conversar individualmente com os anciãos. E conversei com um por um. E os anciãos estão se renovando. Mas, infelizmente, os irmãos estão ficando para trás, estão só sussurrando. Mas, agora a gente vai seguir o caminho de Satanás. Eu estou cansado do método humano. Eu vou seguir o caminho de Deus. Então, muitas pessoas só ali, assim, vivendo vagamente, depois caem no mundo. Não tem problema faltar só em um culto, não tem problema orar, não tem problema ler a Bíblia, não tem problema não ofertar. Então, assim, se acostumando com as coisas do mundo, vai se afastando de Deus. Eu não consigo, então Satanás começa a enganar e ele começa a nos afastar de Deus. Não podemos dar os nossos ouvidos a Satanás.
Quando Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo, não foi pelo método de Jairo, mas foi pelo método de Jesus Cristo. Jairo simplesmente queria que, de uma forma simples, ele curasse a doença, mas Jesus Cristo, por querer, ele passou mais tempo com aquela mulher enferma e Jesus Cristo fez com que ele acreditasse somente nele. Irmãos, dentre vocês, há pessoas que estão partindo de Deus para viver pela carne. Algumas pessoas dentro da igreja pensam, não, eu não penso assim. Seguem seu pensamento, seguem seu conceito. Então, dentro da nossa igreja, eu não penso assim. Não pensem mais assim. Porque não é importante o jeito que eu penso. Não digam meu pensamento é assim. Mas como é a palavra de Deus? O Espírito Santo de Deus está me conduzindo assim. Deus está me dando esse coração. Deus me deu esse coração. Escutando a pregação, Deus me deu esse coração. Tenho que achar a palavra de Deus importante. Não me importar com o meu pensamento. Deus falou que cada um foi pelo seu próprio caminho, como ovelhas desgarradas. Então, vocês é que estão fazendo seus familiares perder a oportunidade de escutar o Evangelho, seus filhos se distanciar do Evangelho. Então, pelos seus filhos também. Vocês, pelos seus filhos, têm que acreditar em Deus. Mais do que vocês darem todos os seus bens para os seus filhos, mais do que vocês viverem bem, fazer seus filhos viverem bem e para uma boa escola, não existe nada mais importante do que o Evangelho para eles. Está escrito na Bíblia que o Evangelho é mais importante do que o ouro. A fé é mais importante que o ouro. Então, dentro da igreja, quando a gente despreza a fé, a gente vai acabar fracassando. Então, essa vida somente vai poder se corromper. Até agora, a nossa igreja, se teve esse tipo de coração, hoje de manhã que vocês possam se arrepender. Eu vivi de uma forma errada. Deus, por favor, conceda a sua graça. Eu quero trocar o meu coração. Agora eu quero viver pela fé. Eu não vivo bem, mas como o grilo, eu quero pular, eu quero bater minhas asas. E assim, Deus vai conceder uma graça e uma bênção. Eu acredito piamente nisso. Quando você escutar a palavra hoje, não endureçais o seu coração, ele disse. O nosso coração se endureceu ao Evangelho, se endureceu pela palavra, se endureceu na igreja. Aos irmãos que não conhecem direito a igreja, que estão há pouco tempo e ficam falando, a igreja é assim, assim, assado. O pastor Parque é assim, assim, assado. Só sabem julgar. Pessoal, as pessoas que pertencem ao mundo não conseguem escutar a palavra, porque pertencem à carne. Eu gostaria que vocês não falassem isso na igreja. Aos jovens, aprendam puramente a palavra. Que vocês aprendam a palavra com pureza. Pastor, eu não tenho fé. Pastor, o que eu tenho que fazer? E assim, todos indo pela fé e se deixar um a dois para trás. Isso é triste. Então, há muitas pessoas que estão indo pelo caminho corrupto. Antes não foi assim. Mas as pessoas estão seguindo e cada vez mais está tendo mais gente que está amando a carne. Agora, o mês de fevereiro de 2013, chegou a hora da gente se arrepender. Vamos receber a graça de Deus, vamos viver pela fé. Mais do que a minha família, que vocês possam achar mais precioso o Evangelho e a igreja. Que ninguém possa ficar para trás dentro do Evangelho e da fé. Há muitas pessoas que esqueceram a gratidão pelo Evangelho. As pessoas que tinham o coração de querer viver só pelo Evangelho estão correndo pelo Evangelho. Agora, na nossa igreja, vamos nos arrepender e vamos ir pela fé. Deus quer segurar a mão dessas pessoas e quer conduzir pela fé. Assim como o comandante Naamã estava seguindo o seu pensamento da carne, mas depois, quando ele seguiu a palavra de Deus,
Se ele não tivesse seguido a palavra de Deus, ele viveria o resto da sua vida como leproso. Vocês não sabem, mas tem muitas coisas erradas em vocês. Por isso que vocês têm que voltar para Deus. Vamos todos orar diante de Deus. Se vocês viveram pela sua carne até agora, realmente agora eu quero viver pela fé. Eu quero ser servo de Deus com esse coração. Por favor, que vocês possam orar.